À primeira luz da manhã, Jesse Peck, um pescador experiente, caminhava pelo cais de um porto movimentado no estado de Washington, nos Estados Unidos. As marés agitadas eram apenas mais um detalhe da paisagem que ele via todos os dias, mas, naquele instante, o ar estava diferente. Ele sentia uma estranha inquietude, como se algo incomum estivesse prestes a acontecer. Jesse deu um último nó nas cordas de seu barco, preparando-se para mais um dia de pesca, certo de que seria mais um dia comum, em que a única surpresa talvez fosse o tamanho dos peixes que pegaria. Enquanto se concentrava em seu trabalho, ouvindo o som das gaivotas e o balançar das águas, algo incomum surgiu em seu campo de visão. Seus olhos captaram um movimento rápido no céu. Ele olhou para cima, esperando ver uma gaivota, mas ficou surpreso ao ver uma figura majestosa cortando o ar. Era uma águia. Uma águia careca, símbolo dos Estados Unidos, voando com graça e imponência, diretamente na direção de seu barco. O que aquela ave poderia querer em meio a um porto tão movimentado? Jesse manteve os olhos fixos na águia, intrigado. Ela circulava no céu, mergulhando e subindo novamente com uma precisão impressionante. Quando ele finalmente voltou ao trabalho, a ave ainda estava ali, como se o observasse de perto. O cheiro forte de peixe fresco, um cheiro comum na rotina de Jesse, parecia ter atraído o interesse daquele visitante inesperado. Enquanto preparava o próximo arremesso das redes, Jesse olhou mais uma vez para a águia. Com uma decisão repentina, ele pegou alguns pedaços de peixe que restavam no convés e cuidadosamente os colocou sobre a grade do barco. Logo que ele deu um passo para trás, a águia mergulhou rapidamente, com uma precisão e velocidade que o fizeram prender a respiração. A ave pousou com suavidade sobre a grade do barco e, sem hesitar, começou a devorar os pedaços de peixe que Jesse tinha deixado. Ele ficou parado, surpreso com a coragem do animal. Mesmo sendo um pescador experiente, Jesse nunca tinha visto uma águia tão perto. Enquanto ela comia, ele observava cada detalhe. As penas brancas e macias na cabeça, contrastando com o corpo escuro, o olhar penetrante e atento, e aquelas garras afiadas que seguravam a grade com firmeza. Após terminar a refeição, a águia ergueu o olhar, encarando Jesse por alguns instantes, como se quisesse agradecê-lo, e, em um movimento rápido, alçou o voo novamente, retornando ao céu aberto. Jesse acompanhou a ave se distanciar, sentindo uma estranha satisfação, como se aquele encontro inesperado tivesse mudado algo nele. Ele sabia que, de alguma forma, aquele não seria o último encontro entre eles. No dia seguinte, assim que Jesse iniciou sua rotina de pesca, seus olhos se voltaram automaticamente para o céu, procurando pela figura conhecida da águia. A manhã estava fria, e o sol ainda surgia no horizonte quando ele avistou o contorno da ave planando nas alturas. Jesse sorriu, lembrando do momento estranho e intenso do dia anterior. Como um velho hábito, ele pegou alguns restos de peixe e os deixou na grade do barco, como se estivesse aguardando um reencontro. A águia, como se tivesse ouvido um chamado silencioso, mergulhou direto em direção ao barco de Jesse. Com a mesma confiança de antes, pousou e começou a se alimentar. Jesse, agora mais relaxado, observava com curiosidade. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma segunda águia surgiu, sobrevoando o barco. Esta também parecia atraída pelo cheiro dos peixes deixados na grade. Jesse franziu o senho, surpreso com o novo visitante, mas decidiu repetir o gesto e colocou mais pedaços de peixe. Em questão de minutos, mais duas águias apareceram, atraídas pela comida. Logo, 5, 6, talvez mais delas, começaram a rodear o barco, observando cada movimento de Jesse. O céu ao redor do pequeno barco parecia ganhar vida, como uma dança aérea de predadores majestosamente controlados. Jesse lançou um olhar espantado para os colegas pescadores em barcos próximos, que o observavam com expressões de pura incredulidade. Era como se ele tivesse atraído todas as águias da região para o convés de seu barco. "Ei, Jesse! Você virou algum tipo de encantador de águias agora?" gritou um dos pescadores rindo, mas com um olhar impressionado. Jesse deu de ombros, tentando disfarçar o espanto. "Talvez elas só estejam com fome", respondeu ele, dando uma risada nervosa. Mas por dentro, Jesse sentia algo mais. Algo naquele encontro parecia se intensificar a cada nova águia que se juntava à revoada.
Após algumas horas, o número de águias não diminuía. Pelo contrário, elas pareciam cada vez mais confortáveis ao redor do barco. Algumas pousando nas bordas, outras planando a poucos metros de Jesse, como se esperassem por mais. Finalmente, chegou a hora do intervalo de almoço dos pescadores, e Jesse reuniu-se com seus colegas para uma pausa rápida. Enquanto os homens comiam seus sanduíches e conversavam sobre as capturas do dia, o assunto inevitável veio à tona: as águias. Um dos pescadores, Joe, lançou um olhar desconfiado para Jesse. "O que você fez para atrair tantas? Nunca vi nada igual. Tem certeza de que não está escondendo algum segredo aí, Jesse?" Brincou, mas seus olhos denunciavam uma curiosidade genuína. Jesse riu, balançando a cabeça. "Só deixei uns restos de peixe na grade. Achei que uma delas ia gostar, mas parece que... trouxe a família inteira." Os outros riram, mas algo no olhar de Jesse mostrava que ele não encarava aquilo apenas como uma coincidência. Era como se estivesse sendo testado, ou, quem sabe, observado por aquelas criaturas imponentes. Em um impulso, ele pegou mais restos de peixe e caminhou até a borda do barco, onde várias águias o observavam fixamente. Ele jogou alguns pedaços para elas, que após um instante de hesitação, começaram a se aproximar, pegando a comida diretamente do barco. A desconfiança inicial das aves parecia diminuir, e Jesse se viu encantado pela confiança que elas depositavam nele. "Isso é loucura. Elas não têm medo algum de você", comentou outro pescador, observando as águias comerem tranquilamente. Jesse apenas assentiu, perdido na cena diante de si. Aquela interação inesperada o tocava de uma forma que ele ainda não conseguia explicar. Naqueles minutos de pausa, enquanto observava as águias, Jesse se pegou refletindo sobre o significado daquele encontro. Era curioso ver as majestosas aves tão próximas e à vontade. Ele pensou nas águias como símbolo dos Estados Unidos, associadas à liberdade e à força. Para muitos, a presença de uma águia era um sinal de grandeza e esperança. Mas no Alasca, especialmente em lugares como Dutch Harbor, onde Jesse pescava, as águias eram tão abundantes que acabavam sendo vistas como pragas. Para alguns moradores, ver uma águia em cima do lixo ou circulando os barcos não era nem um pouco especial. Eram aves oportunistas, tal como as gaivotas. Jesse, porém, não conseguia enxergar aquelas águias com indiferença. A cada olhar que elas lhe lançavam, a cada voo circular sobre seu barco, ele sentia que havia algo de diferente, como se fossem visitantes misteriosas, mensageiras de algo que ele ainda precisava entender. "Talvez estejam aqui por mais do que comida, não é?" murmurou Jesse, enquanto observava as aves com atenção renovada. "Do que está falando, Jesse?" perguntou Joe, percebendo a seriedade no rosto do amigo. "Nada, só uma ideia. Algo sobre o que as águias representam." Ele suspirou, sem conseguir traduzir a sensação estranha que o invadia. De repente, uma das águias pousou mais perto, encarando-o diretamente com um olhar profundo e penetrante. Os olhos da ave pareciam brilhar com uma intensidade incomum, como se estivesse tentando se comunicar com ele, transmitindo um alerta silencioso ou talvez uma conexão que transcendia o momento. Jesse sentiu um arrepio na espinha. Ele não sabia explicar, mas tinha a sensação de que as águias estavam ali por um motivo maior, algo que, talvez, fosse destinado a ele descobrir. De volta ao trabalho, Jesse não conseguia tirar da cabeça a ideia de que aquelas águias representavam algo mais. Impulsionado por uma curiosidade que beirava o instinto, ele decidiu testar os limites daquela relação. Em um movimento audacioso, pegou um pedaço de peixe maior e, segurando-o firme em sua mão, estendeu o braço na direção de uma das águias que sobrevoava o barco. Seus colegas pescadores o observavam em silêncio, com expressões de espanto e apreensão. Para eles, a ideia de atrair uma águia daquele jeito parecia absurda e perigosa. "Jesse, você ficou maluco? Essas garras são afiadas!" Joe alertou, sua voz repleta de preocupação. Jesse, no entanto, ignorou os avisos. Seu coração batia forte, mas ele sentia que precisava tentar. Ficou parado, com a mão estendida, enquanto a águia fazia movimentos circulares no ar, ponderando. Os olhos da ave estavam fixos no pedaço de peixe, e por alguns segundos, Jesse pensou que ela ousaria se aproximar. Ele mal respirava, esperando o desfecho. A águia hesitou no ar, abaixando-se um pouco mais, mas no último instante, recuou. Ela preferiu pousar na grade do barco,
e Jesse, com uma sensação mista de alívio e decepção, largou o peixe ali para ela. A ave, então, pegou o alimento com um movimento gracioso e imponente, e os olhos de Jesse captaram um brilho de entendimento no olhar da criatura. Era como se tivesse respeitado o desafio, mas escolhido uma aproximação mais segura, indicando que a confiança entre eles ainda estava em construção. Ao final daquele dia, o barco de Jesse estava cercado por mais águias do que ele já vira em sua vida. O céu parecia vivo com o bater de asas e os gritos das aves. Os pescadores, atônitos, observavam o espetáculo, e até mesmo aqueles que consideravam as águias uma praga não conseguiam evitar o fascínio diante daquela cena quase mística. Para Jesse, era uma experiência única, algo que nunca havia imaginado testemunhar. Ele percebia a magnitude daquele momento, algo que ficaria para sempre em sua memória. Enquanto o barco retornava ao porto, a revoada de águias seguiu Jesse por uma curta distância, até que, uma a uma, começaram a se dispersar, voltando para as montanhas e florestas ao redor. Ele as observou desaparecer no horizonte com uma estranha sensação de despedida, como se estivesse encerrando um breve, mas intenso, encontro com o selvagem e o desconhecido. De volta à terra firme, seus colegas se apressaram em lhe fazer perguntas, todos querendo saber como ele conseguiu atrair aquelas águias e por que elas pareciam tão conectadas a ele. Jesse apenas deu de ombros, ainda sem ter uma resposta clara para dar a eles, ou para si mesmo. Naquela noite, sozinho em casa, ele se pegou refletindo sobre a coragem que sentiu ao segurar o peixe nas mãos e esperar a aproximação da águia. Algo naquela experiência despertou nele um respeito renovado pela natureza, pela liberdade e pelo mistério que aquelas aves simbolizavam. E então, uma pergunta inevitável surgiu em sua mente. Quantas pessoas teriam coragem de fazer o mesmo? Quantos se colocariam no caminho de dezenas de aves de rapina apenas por uma chance de vivenciar algo tão extraordinário? De alguma forma, Jesse sabia que aquele momento não era apenas sobre as águias. Era sobre desafios, sobre o poder do desconhecido e sobre o limite tênue entre coragem e loucura. E você? Teria a coragem de ficar cercado por essas criaturas majestosas, confiando que tudo daria certo, mesmo sem saber o desfecho?